Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela AltV, a TV da internet. Estamos também pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, até a 13h. Curta, comente, compartilhe a nossa transmissão do programa Gente que Fala. Participe também pelo WhatsApp. O número é o 973350038, mais uma vez, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto. Hoje é quarta-feira. Você sabe, o nosso espaço aqui sempre dedicado aos assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. E para essa nossa conversa de hoje, vamos escalar o nosso time de especialistas. Dr. Luciano Bassante, médico e tricologista. Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Tricologia e diretor médico do Instituto do Cabelo. Tudo bem, doutor Luciano Bassante? Bem-vindo, seja bem-vindo aqui ao programa Gente que Fala. Muito obrigado, é um prazer estar aí com vocês, convidados tão capacitados para a gente conversar sobre saúde. Seguindo aqui com as apresentações, Maria Laís Campos, psicóloga, neuropsicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental. Tudo bem, Laís? Bem-vinda, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, com esse time tão rico aqui de profissionais e também dar um salve para todo mundo que está acompanhando a gente. Também com a gente, Dr. Luiz Vana, cirurgião plástico, sócio fundador do Instituto Vana. Boa tarde, Dr. Luiz Vana. Boa tarde, Mauro. Sempre um prazer estar com vocês e todos os seus ouvintes. E com certeza faremos uma conversa muito agradável e muito produtiva a todos. E também com a gente o Dr. Ricardo Pacheco, médico, gestor em saúde, sócio fundador da OnCare Saúde e presidente da Associação Brasileira de Empresas de Saúde e Segurança no Trabalho. Tudo bem, Dr. Ricardo? Bem-vindo. Olá, Mauro. É um prazer estar junto com vocês aqui novamente, junto com esse time de peso, de profissionais fantásticos. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. É um prazer estar junto com vocês aqui mais uma vez. 12:02. Vamos então ao primeiro assunto de hoje, aqui dessa edição do programa Gente que Fala. Muitas vezes associa-se um elevado interesse pelo cuidado físico com algo frio e superficial. No entanto, cuidar do próprio físico sem transformá-lo numa obsessão é tratar do próprio bem-estar de forma holística. Para se sentir bem por dentro, é bom se sentir bem por fora. Além disso, a relação com o próprio corpo pode definir um antes e um depois nas nossas vidas. Sentir-se bonito é um sinal de boa saúde mental. Para muitos especialistas, preocupar-se com a própria higiene, com seu cheiro ou com a harmonia e a beleza não é superficial, é sinal de amor próprio. Laís, eu vou começar com você a respeito desse tema, porque lá mais na frente a gente vai falar um pouco de positividade, né, para que as pessoas tenham sucesso aí nas realizações, na busca das conquistas. Então, encontrei aqui na positividade muita relação com esse tema. Sentir-se bonito é um sinal de boa saúde mental? Sim, com certeza. E aí enquanto eu estava lendo esse texto, eu estava me lembrando de uma coisa. Para a gente entender o que é importante esse autocuidado, basta a gente lembrar de alguém que a gente já conheceu que passou por um momento depressivo. Deixa sem som. Quando a pessoa tem um momento depressivo, o que ela perde? O autocuidado. Ela começa a ficar desleixada com a autoimagem. Então, isso é um sinal, sim, de saúde mental. Para um outro extremo, a gente pode pensar, por exemplo, num quadro demencial. As pessoas elas perdem a capacidade de autocuidado. Elas perdem a capacidade de gerenciar as atividades de vida diária. Então, é super importante isso. Não é como algo supérfluo, algo que é fútil, mas sim é importante. Como é que a gente identifica quando essa falta com o autocuidado é sinal de alguma doença, uma demência, por exemplo, uma depressão, uma questão psicológica, ou é algo mesmo comportamental? Tem questões até comportamentais em diversos
tipos de patologia, de transtornos, claro, tá? Mas o autocuidado, ele vai passar pelo autoamor. Quanto você tem, imagine o corpo como uma casa. Vamos fazer a metáfora da casa. A sua casa, para você ficar bem, você precisa cuidar. Você precisa pensar no tipo de alimentos, porque isso vai refletir no funcionamento cerebral, na sua performance. Você também precisa pensar, por exemplo, no seu cuidado com o sono, que é outro tipo de cuidado. E quando você vai perdendo tudo isso, né, você vai deixando de lado a sua saúde e vai deteriorando outras áreas. Uma coisa que é muito importante a gente pensar do autocuidado é que a autoimagem, como a gente se vê, ela vai refletir como que a gente se comporta. Então, imagine assim, que você tem uma visão deturpada de si mesmo. Imagine como uma lente de óculos que está suja, embaçada. E aí, essa é a sua visão sobre si mesmo. Você consegue ver você de forma muito depreciativa, muito negativa, como que você vai cuidar desse corpo? Aí é um sinal de que você está adoecendo. Sim. Doutor Luciano, para o seu entendimento em relação a esse tema, eu destaquei aqui, para se sentir bem por dentro, é bom se sentir bem por fora. Mas acho que também é uma via de mão dupla aí, né? Também para se sentir bem por fora, é importante se sentir bem por dentro, né? Olha, Mauro, essa sua colocação é muito importante porque aqui no Instituto do Cabelo, o que a gente observa e bate exatamente com aquilo que a doutora Laís acabou de comentar, o paciente, seja homem ou mulher, e até um número muito interessante, porque as pessoas me perguntam, mas, doutor Luciano, mulher também fica careca? Fica sim. E eu vou lhe dar números. 8 em cada 10 homens vão desenvolver calvície genética em algum momento da vida. E 5 a cada 10 mulheres. Portanto, 50% das mulheres, que é um número muito importante, acabam desenvolvendo, num determinado momento da sua vida, uma calvície de origem genética. A calvície, a alopecia, né, que nós falávamos antes do programa, a alopecia androgenética, porque existem vários tipos de alopecia. A alopecia de cunho psicogênico, que bate com aquilo que a doutora Laís acabou de comentar, uma depressão, uma ansiedade, uma angústia, um processo, um transtorno de ansiedade, e que, infelizmente, houve um super número de casos por causa do pós-pandemia. Então, a pandemia modificou o mundo, modificou as pessoas. A falta de uma alimentação correta, que é o que ela acabou de falar, a alimentação deficiente, que acontece principalmente nas crianças, porém, existem aquelas dietas suicidas, me perdoem as mulheres, né? As mulheres que estão ouvindo, a dieta da cenoura, a dieta do alface, a dieta do tomate. Meu Deus, a mulher não é um coelho, por que ela vai comer só cenoura? Então, é o bom senso não ser radical demais. As doenças infecciosas, e não podemos deixar de citar a síndrome da Covid longa, onde nós temos, eu tenho visto estatísticas aí na internet, sem origem ou sem embasamento, não refere à fonte, mas aqui no Instituto do Cabelo, em cada 10 pacientes que tiveram Covid, 70% deles apresentam queda de cabelo, que é o chamado eflúvio telógeno pós-Covid. E para complementar a sua pergunta, eu costumo dizer, essa frase é minha, quando é dos outros, eu às vezes omito, mas essa frase é minha mesmo. Às vezes eu omito. Mas eu costumo dizer para o meu paciente, isso eu acho que casa muito bem com o que a doutora Laís falou, o cabelo ele nasce da alma do indivíduo. Ele não nasce do couro cabeludo, ele nasce da alma. Então, se ele estiver bem, o couro cabeludo vai estar bem, o seu cabelo vai estar bem, a vida dele vai estar bem. É a casinha, a metáfora que ela citou aí. Se dentro da casa ele estiver bem, e vejam só, tem outros colegas brilhantes participando dessa nossa conversa aí, eles sabem,
E com certeza o público que está ouvindo não sabe que as universidades hoje, de alto nível, já têm uma cadeira de espiritualidade no curso médico. Então, não é isso, doutora Laís? Exatamente. E a espiritualidade, não no sentido religioso, mas dar valor ao âmago, ao ego, ao interior do indivíduo. Porque se o coração, se a alma estiver sangrando, o cabelo vai sofrer. Doutor Ricardo Pacheco, cuidado com a aparência é sinal de saúde mental, seu entendimento sobre esse tema? Eu estou fã, cada dia que passa, mais do doutor Luciano. Eu tenho um lado muito sensível a esse tipo de situação, né? E que, na verdade, eu acredito... E a Organização Mundial de Saúde mesmo, fala que, cita que a saúde é o equilíbrio biopsicossocial e espiritual. A gente tem na Faculdade de Fortaleza, por exemplo, na Faculdade de Medicina, a matéria sobre espiritualidade, ela já faz parte do currículo, porém ainda é opcional. Mas se você for lá para fora, ou seja, lá para os Estados Unidos e Canadá, ela faz parte do currículo integral. E pensando-se nisso, a gente vem fazendo um estudo, eu estou há 26 anos na medicina, então, assim, a gente vem acompanhando o dia a dia da operacionalização, da gestão, da integração da medicina, e a gente enxerga que hoje você tem aí facilmente 75% a 80% da população que não tem acesso à saúde. E não somente isso. Quando você usa a saúde, você usa de uma maneira errada. A cada 100 pessoas, a cada 100 atendimentos que são realizados, 70 não tem com a atividade fim. Ou seja, não tem com aquele foco. Então, na verdade, essa população, além de ela estar muito mal orientada, muito mal gerida, muito mal tratada, ela está doente agora, principalmente, quando você pega um vírus como o Covid, que fez com que a população se ajoelhasse para o vírus, independente de status, profissão, independente de qualquer coisa. Nós todos fomos para dentro de casa, eu mesmo fiquei entubado por 15 dias em cima do Covid. Então, assim, você vê o quanto você é suscetível a uma situação que você não enxerga. E quando, você tem, como, por exemplo, uma pandemia, e você causou uma exposição de uma fratura na saúde, na economia e na política. Então, aí você vê o quanto que essas pessoas que morreram por falta de oxigênio, sim, por falta de estar junto com a pessoa. E pensando-se nisso, nós não podemos mais aqui ficar pensando que isso é um problema da saúde ocupacional, que é o problema da saúde assistencial, que é um problema da saúde de comunidade. Isso daqui é um problema de saúde. Nós temos que entender que a saúde deve ser vista de um ponto de vista integral e integrada. É integralização entre todos. Desculpa. Doutor Luiz Vana, seu entendimento sobre esse nosso primeiro tema, a saúde, o cuidado com a aparência, sinal de saúde mental? Seu microfone está fechado, doutor Vana. Ainda não, continua fechado, doutor Luiz Vana. No canto inferior esquerdo. Abriu. Aí, sim. Abriu. Vamos lá. Vamos lá, fala aí. Repete, por favor, Mauro. Seu entendimento sobre esse nosso primeiro tema, os cuidados com a aparência, nada de superficial, isso é sinal de saúde mental. Seu entendimento. O que acontece é que está tendo uma supervalorização de tudo no ser humano. E as pessoas, elas estão usando válvulas de escape para, às vezes, fugir de uma realidade.
Então, cada paciente tem que interagir com aquele biotipo de corpo que tem e com a capacidade de vida que ela possui. Então, muitas das vezes, a pessoa acaba se frustrando por ter uma perspectiva acima da sua realidade. E outra coisa que acontece, da mesma maneira que as mídias sociais ajudam as pessoas a ficarem mais esclarecidas, a ter noção como é feita uma mamoplastia, como é feita uma cirurgia de rosto, você tem, durante essas mídias sociais, algumas propagandas enganosas que não contam a verdade, só mostram resultados maquiados e, às vezes, não é o que acontece com a população em geral. Então, a medicina, ela depende muito do intelecto e do lado emocional do paciente. É comum um paciente ter uma baixa de imunidade apenas por ter um processo psicológico abalado e essa baixa de imunidade levar esse paciente a uma pequena infecção e, se não for bem tratado, essa infecção aumenta, levando até uma septicemia. Mas e um outro grande detalhe é deixar claro que a medicina, a cirurgia plástica, ela está aqui para te deixar mais bonita, mas ainda é uma cadeira médica que você tem o risco de sempre ter uma complicação que nem sempre é avisado ao paciente. Agora, complicações gerais, complicações corriqueiras que fazem parte desse procedimento, é comum acontecer. O importante é sempre o médico estar do lado e tratar essas complicações. Agora, é evidente que quando o médico atende uma paciente, ele tem que prestar muita atenção no seu grau de expectativa. Se o médico perceber que a paciente está com uma expectativa acima do que a medicina possa lhe oferecer, esse médico tem que tentar, de uma maneira bastante clara, explicar para essa paciente que a medicina vai propor um resultado melhor no seu corpo, no seu rosto, ela vai ficar mais bonita, mas dentro daquilo que é possível ser realizado. Você não pode falar que é para a remodelação dessa mama. Para você fazer uma cirurgia de prótese mamária com maior segurança, o ideal é você colocar essa prótese embaixo do músculo e em uma técnica que o músculo cubra totalmente essa prótese. Hoje se fala muito na técnica dual plane, que eu particularmente não acho a mais segura. Na técnica dual plane, fica só metade da prótese por baixo do músculo e a outra metade fica expostas. Então, o que acontece? Não está errado usar essa técnica. Só que no momento que você junta um pouco de seroma ou faz um pouco de infecção, essa prótese que não está totalmente protegida pela musculatura, ela acaba se invadindo, ela acaba saindo, extruindo pela pele, pela cicatriz onde foi colocado. E no momento que você tem uma cirurgia que a prótese começa a ficar exposta, fica difícil do tratamento. Então, você tem dois detalhes. Às vezes, forma só o seroma e ele começa a vazar, e aí com isso vai abrindo essa cicatriz e chega num ponto que a prótese fica exposta. Quando isso acontece, você tem que intervir, você tem que reoperar essa paciente, fazer uma boa asepsia e fechar essa ferida e colocar um dreno. E às vezes só isso não resolve. Às vezes há necessidade de retirar essa prótese que já está infeccionada, essa paciente vai ficar de 90 a 120 dias sem a prótese e só depois você vai intervir e novamente colocar a prótese nessa paciente. Mas realmente é um risco que acontece e em prótese de mama é um risco ainda bem menor do que a prótese de glúteo, pelo fato de a prótese de glúteo, na região glútea, o nível de infecção ser muito maior. Então, na prótese de glúteo é bem mais arriscado, é bem maior o risco de ter um seroma e uma infecção do que na prótese de mama, mas na prótese de mama pode acontecer também. E às vezes o que propicia esse seroma, às vezes pacientes que já teve injeção de silicone líquido, aquilo propicia um ambiente inflamatório muito inóspio. Então, mesmo você retirando aquele silicone líquido que você não consegue tirar totalmente, em pacientes que já fez o uso do silicone líquido, que é o silicone industrial, e você vai colocar uma prótese, o risco de um seroma e de uma contaminação também é muito maior. Agora, este problema enfrentado pela youtuber Luísa Marilac, ele é comum? E se ele é comum, quais são os meios, os caminhos para minimizar? Ela teve aí um atendimento às pressas e foi fundamental. Havia um risco iminente de morte ali por infecção generalizada, por sepse. Perfeitamente. No momento que começa uma inflamação, o médico tem que intervir.
Porque no momento que você tem aquela coleção de líquido que vai inflamando, vai ficando purulento, você tem que tirar aquele líquido do organismo. Então, você tem que drenar aquele líquido. Qualquer inflamação dessa maneira é como se fosse um furúnculo grande. No momento que ele rompe e começa a vazar a secreção, nesse momento já dá início ao tratamento. Na maioria das vezes, você drenando essa infecção e entrando com antibiótico, você já consegue resolver. Algumas vezes há necessidade de, além disso, você colocar um dreno. Você fez tudo isso, colocou o dreno, lavou, a infecção continua e não está havendo melhora, aí a prótese começa a extruir, começa a sair pelo corpo, aí há a necessidade de fazer a intervenção, retirar a prótese e deixar um tempo essa paciente sem a prótese para depois de 90 a 120 dias você retornar a colocar a prótese nessa paciente. Claro que é preciso conhecer exatamente o quadro da Luísa Marilac, da paciente, enfim, mas depois de todo esse processo, ela, com uma nova cirurgia, ela pode refazer o projeto que ela tinha, enfim? Ou não tem mais condições? Sim, perfeitamente. Não tem condições de refazer essa prótese. Vai depender do tamanho do grau da inflamação dela, mas geralmente de 90 a 120 dias, você já tem condições de colocar uma nova prótese na paciente. Muito bem. E o alerta final para quem vai se submeter a esse tipo de procedimento, doutor? O mais importante é você estar com um médico confiável e com um médico que você possa contar com ele na hora de uma complicação. Porque a complicação ocorre com todo médico que opera. Agora, o que não pode acontecer é um paciente ter uma complicação e o médico abandonar. Então, uma complicação pode acontecer, mas nessa hora você tem que ter o seu médico presente e intervir para o quê? Solucionar essa complicação e não causar um dano maior ao paciente. 12h23, programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, com os temas da saúde, do bem-estar e do comportamento. Estamos ao vivo pela AltV, a TV da internet, também estamos pelas redes sociais, imagens no Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, WhatsApp para você, 973350038 para as perguntas, aqui para os nossos entrevistados no finalzinho do programa. Vamos passar agora para o próximo tema, doutor Ricardo Pacheco. Crise econômica, pandemia e agora um reajuste de mais de 15% sobre os planos de saúde. É nesse cenário que nasce o cartão OnCare+, uma assinatura com benefícios de descontos em consultas médicas e exames realizados em clínicas da própria rede. De acordo com a Agência Nacional de Saúde, a ANS, a adesão aos cartões de benefícios tem ganhado espaço no mercado nacional, mas é preciso compreender as principais diferenças que têm feito as pessoas migrarem de um plano de saúde para esse tipo de serviço. Quais são essas diferenças, doutor Ricardo Pacheco, entre o plano de saúde e o cartão de benefício? A primeira coisa é você ver, Mauro, que o que aconteceu aí na pandemia foi uma queda muito séria, né, na questão do poder aquisitivo da população. Primeira coisa. Segunda coisa, que a partir do momento que você tem um poder aquisitivo menor, você automaticamente vai cair na saúde, no Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde, os nossos colegas médicos que estão aqui podem afirmar, assim como nós, que ele está completamente abarrotado. Com a questão da pandemia, nós tínhamos, por exemplo, casos de outras áreas. Vou dar um exemplo na ginecologia. Uma mulher que tinha um cistozinho de mama, hoje tem um nódulo de mama, né? Você tem pessoas que estavam com um tratamento agendado para ser realizado em uma determinada época, isso daí atrasou-se pelo menos de uns 2, 3 anos, né? Comprometendo muitas das vezes a vida do paciente, né? Você tem uma sistematologia onde que você precisa de uma organização, de orientação e de ajustes na saúde. Esse cartão, ele vem como uma sugestão para o mercado, nada mais, nada menos, para poder ter a saúde para trazer produção para uma instituição, né? Você tem a situação onde que você tem um recurso como hoje, desde o dia 5 de maio, que você tem a liberação da telemedicina, e isso também causa
dentro de princípios éticos médicos, que você pode ser atendido ou não, de acordo com o que o médico achar interessante, através de uma telemedicina ou de um presencial. Então, você tem essas duas situações. Hoje, você tem uma situação onde que 80% das consultas você pode ser realizada e pode ser amenizada através de uma clínica geral, né? Então, e você vai causando aí um tipo de situação de gestão de saúde e de logística de saúde muito mais ordenada e correta àquela que você tem hoje apresentada pelos planos de saúde, onde você tem um rol de especialidades e você tem um acerto menor do que 30%, causando um índice de sinistralidade muito mais elevado e o que vai causar aí esses reajustes exagerados e desordenados através das próprias operadoras de saúde. E nós vamos falar o seguinte, 15% é baixo. Tem operadora de saúde que chegou a 50% de reajuste. Uma das preocupações, doutor Pacheco, das pessoas que não têm os planos de saúde é na hora de uma doença grave, na hora de uma internação, uma cirurgia de urgência ou não de urgência, mas necessária, eletiva, enfim. Como é que funciona o cartão de benefício, essa assinatura de benefício para situações de internação? Ele é um processo ordenado. Você tem que dar ao SUS o que é o do SUS. Todos nós somos usuários do SUS. Eu fui formado pelo SUS. Eu trabalhei pelo SUS. O melhor plano de saúde que tem, acredite se quiser, é o SUS. Você tem direito a tudo lá. Só que da maneira com que você é drenado, e mesmo assim, o SUS evoluiu conforme a evolução das doenças, das patologias e da procura. Quer queira, quer não queira. Do total descaso ou não de determinados governos em relação à saúde. Nós, médicos, somos levantadores, na verdade, da bandeira do SUS. Nós temos que ser desta maneira. Mas quando você tem que entregar ao SUS aquilo que você tem direito, uma cirurgia, uma emergência, etc. e tal, aí sim usa-se adequadamente o SUS. Você precisa entender e compreender o modus operandi adequado da saúde, aquilo que é correto ir para um consultório e aquilo que é correto ir para um pronto-socorro, para você estar nas mãos do que saber o que é urgência, emergência, o que é eletivo. Os cartões, o On Care Mais, por exemplo, ela vem para justamente ordenar adequadamente esse tipo de processo. E essa é uma bandeira que nós levantamos dentro da Associação Brasileira de Saúde, das Empresas em Saúde e Segurança no Trabalho, onde que você consegue minimizar adequadamente os riscos que um trabalhador tem dentro da sua instituição. Sim. Quero ouvir o doutor Luciano Barsanti a respeito do seguinte. Doutor Luciano, você atua, me permita chamar de você atua numa área eminentemente estética. E os planos de saúde não dão cobertura para as questões estéticas, mas tem muitos problemas aí relacionados com a calvície que não são estéticos, são problemas de saúde. E aí, como é que é essa questão no atendimento aí, quando é preciso um atendimento de saúde para um problema que não há cobertura dos planos de saúde, porque se entende por ser estético? Olha, de início, eu só quero elogiar aí a participação dos colegas e da doutora Laís, porque eu estou aprendendo muito aqui. Acho que eu vou ficar quieto só ouvindo, viu, Mauro? Porque eu estou aprendendo muito aí com essa nossa mesa redonda de saúde aí. É o que eu aprendo aqui todos os dias, doutor Luciano. Isso é muito bom, aprender é sempre muito bom. E o que eu posso te dizer, Mauro, é o seguinte: você tocou num ponto vulnerável, porque todas as patologias, embora você tenha colocado que eu trabalho com estética, ou o médico e-tricologista, o médico e-tricologista, a tricologia é uma pós-graduação que, na verdade, integra a área médica com as diversas especialidades. Por exemplo, o psicólogo, como a doutora Laís, o psiquiatra,
o ginecologista, o dermatologista, enfim. Há uma integração multiprofissional, cirurgião plástico, no caso, quando o paciente precisa de um transplante capilar, há uma indicação do transplante capilar. Então, veja só, embora o resultado final do nosso trabalho seja estético, são doenças catalogadas pelo Código Internacional de Doenças. Então, nós profissionais somos familiarizados com isso, é uma sigla chamada CID. Então, por exemplo, a calvície, nós falamos em alguns tipos de calvície aí. A calvície, a alopecia, como nós dizíamos, a alopecia androgenética, a alopecia por eflúvio telógeno, ela é catalogada como doença pelo Código Internacional de Doença. E nós devemos pensar também no paciente pós-quimioterapia, por exemplo. O paciente pós-quimioterapia que perde seus cabelos pela ação de um medicamento que vai salvar a sua vida. Então, tudo isso tem que ser analisado, e você tem razão, nesse sentido, os convênios particulares, os convênios privados, não pagam o tratamento desses pacientes. Então, imagine você, a mulher, o homem, acabou de vencer o câncer, ele é o vencedor, mas sobra o estigma da calvície, da perda de cabelo. Embora, muitas vezes, a perda de cabelo pós-quimioterapia se resolva por si só, ele quer um apoio, ele quer acelerar a velocidade de crescimento desse fio, que é possível, é factível. Então, é muito importante saber também da utilização, da indicação da touca térmica, que se usa no processo de quimioterapia. Outra coisa importante também, existem doenças de origem psiquiátrica, de origem psicológica. Vou dar um exemplo da alopecia areata, que é aquela alopecia que forma rodelas, que formam falhas. Até esses dias aí, uma atriz, uma senhora ex-BBB, né, que fez o Big Brasil. A gente vai falar dela já daqui a pouquinho, sim. Eu só estou dando uma pincelada aí. Sim, é um spoiler. Para você ver como é importante, Mauro, o acesso do paciente. Sim. Aliás, eu vou chegar até mais longe. Eu acho que consultórios de atendimento para calvície deveriam existir nas unidades básicas de saúde, sabe? Nos atendimentos, porque as pessoas menos favorecidas também passam por quimioterapia, também perdem seu cabelo. Sim. As pessoas menos favorecidas também não querem ficar carecas, sabe? Não querem ter calvície. As pessoas que, eventualmente... Porque, olha, eu vou contar uma historinha rápida aqui para vocês entenderem o que é o dia a dia aqui na clínica. Eu atendi um senhor há uns 2 anos atrás, e esse senhor ele tinha um problema de queda acentuada do cabelo, porém, ao exame, nós fazemos 2 exames clínicos específicos, que é um scanner, que aumenta até 30 mil vezes o couro cabeludo, e o microscópio de tela, para a gente ver o bulbo capilar. E esse paciente não tinha nenhuma patologia diagnosticável, visível, pelos equipamentos. Portanto, mas ele tinha queixa, ele tinha queda de cabelo, ele tinha um sofrimento. E aí, eu conversando com ele, rapidamente, eu falei assim, olha, o senhor tem alguma coisa na vida que incomoda o senhor? Alguma coisa que o deixa triste? Alguma coisa que interfere na sua vida? Ele, não, doutor, a minha vida é ótima. Eu sou funcionário público, tenho 2 filhos estudando, tenho a minha casinha, agora eu vou comprar o meu carrinho. Quer dizer, ou seja, o perfil dele era perfeito. Agora, sabe qual era a profissão dele, Mauro? Era coveiro. Então, da onde vinha o eflúvio telógeno? Que é esse encurtamento. Eflúvio telógeno é a queda do cabelo excessiva, sim, onde há um encurtamento do ciclo, que normalmente é de 1 ano, o desse senhor, e é muito comum agora no pós-Covid, como eu já relatei, esse senhor tinha um eflúvio telógeno porque todo dia ele enterra alguém.
Está explicado, doutor Luciano Barsanti. Está muito bem explicado. Pessoal, 12h36, a gente vai fazer uma parada breve aqui. Estou atrasado. Mensagem do nosso apoiador no intervalo. A gente bebe um golinho de água cada um. Na volta aqui a sequência dos temas. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Faltando 23 minutos para 1h da tarde, agora estamos de volta com o programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento, ao vivo pela UTV, a TV da internet e também pelas redes sociais. Próximo assunto agora é o seguinte: muitos profissionais de saúde mental têm utilizado um novo recurso para complementar seus tratamentos. É o chamado baralho terapêutico. Composto por 108 cartas com questões de autoconhecimento, o baralho é fruto de uma abordagem científica que busca o florescimento humano, potencializando recursos internos através da emoção positiva, envolvimento, propósito de vida, relações positivas e realizações pessoais e profissionais. O que a gente precisa saber mais sobre o baralho terapêutico, Laís? Bom, obrigada. Conta para vocês que eu também tenho um lado, além de psicóloga, escritora. E a pressão, né, por ensinar, orientar as pessoas, me fez escrever esse baralho. Na verdade, eu já escrevi 2. Escrevi esse primeiro, que eu vou contar um pouquinho sobre ele, que é embasado na psicologia positiva, que é a psicologia da felicidade. Mas eu também criei recentemente um baralho, que é o baralho Descobrindo o Cérebro Ansioso, que está relacionado à neuropsicologia. Bom, por que eu criei esse recurso? Que ele pode ser usado tanto por profissionais, tanto quanto por pessoas leigas. A ideia é transmitir, difundir a psicologia, os conhecimentos sobre o autoconhecimento e como isso que é importante para a gente. Como bem o nosso colega aqui, o Dr. Ricardo, falou, a nossa sociedade ela é muito mal instruída sobre saúde, e principalmente sobre saúde mental. Porque a saúde mental, a gente bem sabe, envolve vários preconceitos, né? Quem aí tem coragem de contar que tem uma dificuldade. Mas todos nós temos. Nós todos temos algumas imperfeições e, às vezes, essas imperfeições fazem com que a gente busque reparar isso com procedimentos estéticos que, às vezes, aí vão ter consequências, como o doutor Wanda falou bem, né? E a gente nem pensa muito sobre isso. Então, é importante a gente estar bem conosco para que a gente tenha uma saúde mental. E pensando nisso, a psicologia positiva ela vai na contramão da psicologia tradicional, da medicina tradicional, que foca na doença. A ideia aqui é da gente ver o que tem de bom nessa vida e começar a cultivar emoções mais positivas, ver e encontrar aquilo que a gente se engaja, aquilo que a gente faz e nem percebe que está fazendo, que o tempo está passando. Também, por exemplo, a gente reconhecer quais são os relacionamentos que nos fazem bem. Às vezes, por exemplo, essa dificuldade que a gente está falando, né, de ter o auto-amor, de reconhecer, ter uma boa autoimagem, um autoconceito, né, tudo que a gente está trabalhando aqui, leva você a ter relacionamentos ruins, relacionamentos difíceis, por exemplo, no seu casamento, relacionamentos difíceis no seu trabalho, porque você não consegue se reconhecer. Às vezes você não consegue reconhecer suas qualidades, não consegue reconhecer seus pontos de vulnerabilidade para você trabalhar até. E aí, pensando nisso, a gente escreveu esse baralho, que é um recurso que tem 100 cartas, e essas cartas elas são baseadas no modelo PERMA. O modelo PERMA, ele tem 5 pilares, na verdade. Né? Emoções positivas, a gente precisa cultivar emoções positivas, e quanto que isso é difícil no nosso dia a dia, principalmente nesse período de tanta desesperança, de sofrimento que a gente está passando, né, pós-Covid.
é importante a gente reconhecer aquilo que nos engaja, aquilo que faz a gente brilhar os olhos, né? Eu tenho certeza que vocês aqui, médicos, né? Você, Mauro, como jornalista, gostam muito do que fazem, né? Vocês falam com muita paixão, né? Com muito entusiasmo de tudo isso. Então, quanto que é importante a gente ter uma função social, não só ganhar dinheiro, mas ter um propósito ali por trás também. Então, as cartas também exploram isso, sobre qual o significado da sua vida, quais coisas que você se sente realizado de produzir, ou quais coisas que você gostaria de realizar na sua vida, e principalmente também a gente pensar os relacionamentos que são positivos para a gente. Porque tudo isso equilibrado vai construir nossa saúde mental e vai construir o nosso autoconceito positivo de nós mesmos. E, consequentemente, a autoimagem ela vai ser mais positiva. Laís, sem fazer nenhum tipo de trocadilho, não faço trocadilhos, imagina. Esse baralho é para dar um truco nas imperfeições. Olha, gostei. Na verdade, não seria isso. Esse baralho, ele é cheio de perguntas. Eu vou até contar uma para vocês, vou deixar aqui uma deixa, né? No sentido de fazer você pensar, você refletir o que faz sentido para sua vida, quais são os relacionamentos positivos, aquilo que você pode construir para você ter uma vida mais satisfatória, né? Uma vida com maior bem-estar. E aí, vamos pensar o seguinte: às vezes, se fala muito de procrastinação. Por exemplo, lá no meu Instagram, as pessoas gostam muito de falar posta sobre procrastinação. Eu gosto quando você faz stories e dá dicas sobre procrastinação, mas às vezes a gente está procrastinando não porque aquela tarefa é difícil, mas porque a gente não sabe por que a gente está fazendo aquilo. E aí, por isso que é importante a gente ter um propósito. Por exemplo, vocês têm carreiras que são muito difíceis, muito desafiadoras, né? Vocês precisam estudar coisas bem densas e técnicas, né, para aplicar lá nos pacientes, e às vezes tem casos desafiadores, né, que nos intrigam, mas por que vocês se mantêm nessas atividades? Porque tem uma razão por trás, você tem um motivo. E às vezes você não ter um propósito bem definido faz com que você procrastine. E aí você vai se sentindo mal, vai se sentindo ansioso, isso vai gerando emoções negativas e vai destruindo aí o seu dia a dia. Pegar um exemplo do copo meio cheio, meio vazio, por que as pessoas olham o copo, nossa, está pela metade, essa água que tem não vai matar a minha sede, em vez de olhar a água e falar, ainda tem metade lá e vai matar a minha sede? É interessante isso que você está falando, porque passa muito pela percepção. Eu gosto muito da metáfora do óculos. Então, assim, tudo na terapia cognitiva vai passar de como que você enxerga as coisas, como você percebe o mundo. E essa percepção do mundo, ela vai passar pelas crenças que você formou ao longo da vida. E aí vamos pegar lá a questão da autoimagem. Imagina que eu sou uma criancinha e eu tenho pais que ficam ali me incentivando. Quando eu crescer, quando eu passar por situações desafiadoras, vai ser muito mais fácil eu confiar nas minhas capacidades do que se eu fosse aquela criança que os meus pais sempre me colocam para baixo, sempre dizem, nossa, você tirou só essa nota, ainda não tá bom, você precisa melhorar mais. E aquilo vai, né, causando falhas ali na construção da minha autoimagem, da minha autoestima e também do meu autoconceito. E vai ser muito mais difícil, né, eu me amar e perceber como uma pessoa de valor. Uma pessoa que pode ser amada primeiro por mim mesma e depois transmitir amor para as outras pessoas. E isso vai impactar nas minhas relações. Então, tudo passa pelas percepções. E, às vezes, tem muita gente com percepções deturbadas. A gente fala dentro da terapia cognitiva sobre os pensamentos disfuncionais. Existem vários tipos, e dentro da terapia, né, dentro da sessão de terapia, a gente vai descobrir que tipo de padrão de pensamento que você tem mais frequente. Tem muita gente que tem a tendência de olhar as coisas de forma muito negativa. Ela vai olhar lá o copo meio vazio sempre. E aí a gente vai ter que corrigir essa percepção, limpar essas lentes, para que ela possa ter uma vida melhor. Muito bom. 15:01 agora, a gente vai seguir com o próximo tema aqui, com o Dr. Luciano Barsanti. A ex-BBB Eslovênia Marques publicou essa semana em seus perfis algumas fotos em que mostra uma perda de cabelos no topo da cabeça causada pela alopecia areata, ou melhor, areata, alopecia areata. O alerta veio do cabeleireiro.
Especialistas dizem que é uma condição associada ao sistema imunológico e que afeta cerca de 5% da população mundial, mas que, se não for tratada, pode aumentar e tornar-se um problema cada vez mais complexo. Doutor Luciano, já nas falas anteriores, destacou, existem vários tipos de alopecia, falou do eflúvio telógeno, não é isso? Doutor, da alopecia androgênica, tem a traumática, enfim, são inúmeros casos. E a areata é o quê, doutor? Olha, como o próprio nome já está dizendo, a alopecia areata, ela ocorre em áreas. É o que o povo, a população conhece de forma leiga, a chamada pelada. Então, são áreas, são círculos que ficam calvos no couro cabeludo, ficam lisinhos. E aqui eu quero abrir um parêntese, dar os parabéns aos cabeleireiros, aos profissionais de saúde, porque normalmente eu recebo esses pacientes com alopecia areata inicial, muito pequenininho, essas lesões detectadas pelos cabeleireiros. Então, é muito importante, como eu disse, a gente ter essa integração entre o médico, o profissional de beleza, enfim, entre todos os profissionais. A alopecia areata, ela é uma doença considerada autoimune. O que significa isso? Onde o indivíduo produz anticorpos contra si mesmo. E a origem dessa produção de anticorpos, vamos chamar assim de gatilho, entre aspas, advém de um processo psicogênico, normalmente por perda. Então, uma morte na família, uma perda econômica, uma decepção com um amigo, uma perda, inclusive, de uma situação de decepção, um pet. Então, e é interessante, Mauro, que muitas vezes a pessoa, veja que interessante, varia muito o nível de sensibilidade de cada pessoa, por isso que o indivíduo se chama indivíduo, é individual. Agora, veja que interessante, muitas vezes morre a mãe do sujeito e a pessoa reage de forma, não vou chamar normal, mas trivial. Ele tem aquela tristeza, ele tem aquele luto e depois se recupera. E outras pessoas, por exemplo, morre o peixinho no aquário, que está lá nadando, e a pessoa sente aquilo como uma perda interessante. A violência também. A violência, um assalto, um sequestro, pode levar a essa situação. Outra coisa importante também, que eu tenho observado na alopecia areata, é que o paciente ele tem medo de falar de algumas situações, como, por exemplo, o assédio. Não só o assédio sexual, mas o assédio moral, principalmente que as mulheres sofrem todo dia. Porque a mulher, e aqui vai outro parênteses, a mulher ela deve ser idolatrada, Mauro, porque a mulher ela tem a terceira jornada. Ela passa o dia inteiro trabalhando aí, que nem a doutora Laís, aí ela chega em casa e tem que cuidar da casa, do filho, se tem filho, do marido, do cachorro, enfim. Essa alopecia areata, ela necessita de um acompanhamento multiprofissional para tratar, porque senão, como você bem disse, ela piora e se transforma numa alopecia universal, cai tudo. Então, o que é importante, até embora eu não conheça o caso dessa moça aí, ela participou do BBB 22, né? Imagine a pressão que essa mulher teve lá dentro, entendeu? A pressão, porque tem a competição, tem o estresse da pressão do próprio canal de televisão, da produção, dos competidores. Então, isso levou, com certeza, foi um dos gatilhos que levaram à alopecia areata. Uma boa notícia para quem tem alopecia areata, que em algumas vezes a alopecia regride naturalmente. Em outras situações, com o tratamento, ela consegue ser estabilizada e ocorrer a recuperação dos fios. Hora das perguntas da nossa audiência por aqui, faltando 10 minutos para 13h. Eu começo com o doutor Luiz Vana. A Beatriz Ronquete está no Instagram e quer saber se pessoas felizes fazem mais ou menos cirurgias plásticas. Ela relaciona aqui felicidade com cirurgia plástica.
Doutor Vana? Não está com a gente, perdemos o contato. Vamos passar para... A gente já fala, então, doutor Luiz Vana. Vamos passar aqui para a Laís. Deixa eu ver a pergunta que tem para ela. Laís, o seu Jaime, do Jardim Bom Filhole, está com a gente todos os dias e quer saber o seguinte: em que medida a saúde mental do brasileiro está contribuindo para o aumento do número de suicídios? Importante lembrar que a gente está no Setembro Amarelo, né, que é o mês para a gente chamar atenção com as campanhas para essa questão do suicídio, né? Excelente, que bacana essa pergunta do Jaime, né? Eu fico feliz pelo interesse. Bom, a gente precisa lembrar que o Brasil ele tem um alto índice de transtornos mentais e muitos casos que não são notificados, não são identificados, não são assistidos. A gente fala um pouquinho do SUS hoje, né? E o SUS ele não contempla. Eu também já fiz parte do SUS na residência em Neurologia e Neurocirurgia pela Escola Paulista e ainda faço parte da Escola Paulista atualmente, e o que eu noto é que não existe um sistema para absorver essas pessoas que estão sofrendo pela saúde mental. A gente já estava sofrendo muito antes da pandemia, e isso se agravou consideravelmente. Então, por exemplo, esse período é um período muito crítico, e que bom que a gente tem essas campanhas, como o Setembro Amarelo, que é uma iniciativa muito interessante para a gente começar a conscientizar as pessoas dos primeiros sinais. Às vezes, muitas das vezes, acontece parecido com um caso lá que o Dr. Ricardo ilustrou da oncologia. Você tem sintomas e sinais de ansiedade em nível leve, isso vai se complexificando, vai ficando moderado e vai chegando até níveis graves, assim também como sintomas depressivos. E pode acarretar lá no suicídio. Então, precisa ficar alerta. A pergunta agora para o doutor Ricardo. Vera Lima está no Facebook. Doutor Ricardo, ela quer saber, né, como é a relação dos cartões de descontos ou benefícios com o rol de procedimentos da ANS. Todos eles estão previstos ou cada empresa e contrato tem o seu próprio critério? A pergunta da Vera Lima. Tem próprio critério. Você tem cartões, na verdade, serviços que são focados para um público-alvo, e a partir daquele público-alvo você vai dar um número X de benefícios. Ele não entra nas questões de rol da ANS, apesar da ANS, obviamente, ela liberar esse tipo de procedimento, né? Mas não se trata de um plano ambulatorial, não se trata de um plano de saúde. É uma sistematologia que a empresa entende que aquele pessoal, aquele grupo de beneficiários, eles tenham uma situação mais suscetível, e você, então, vai fazer um planejamento em cima daquela população necessária. Acho que já temos o doutor Luiz Vana de volta. Beatriz Ronquete no Instagram quer saber se pessoas felizes fazem mais ou menos cirurgias plásticas, doutor Vana. Olha, quanto melhor estiver espiritualmente e mentalmente a pessoa, melhor ela vai ser submetida a uma cirurgia plástica e menos complicações ela vai ter. Agora, no momento que a pessoa está feliz, ela está olhando o seu corpo, ela está fazendo a dieta, ela está fazendo exercício, e ela vai achar alguma coisa que ela pode melhorar. No momento que ela sentar na frente de um profissional e disser as suas queixas, esse médico que estará atendendo vai falar para ela, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Então, assim, mas é muito importante, quando você for fazer uma cirurgia plástica, você focar naquilo que realmente você está mexendo. Você vai fazer uma cirurgia de pálpebra. O que vai ficar mais bonito em você vai ser a sua pálpebra. Você vai fazer uma cirurgia de mama. Então, você vai melhorar a sua mama. Agora, isso, às vezes, não vai melhorar outros quesitos que está te incomodando. Outra pergunta aqui para Laís, antes da pergunta aqui do doutor Luciano, bem rapidinho, Laís. O nome aqui é difícil, a pronúncia, Iua, eu acho que é isso. Me perdoe se eu estiver pronunciando de forma errada, está no YouTube. Quer saber como fazer para se informar mais sobre os baralhos terapêuticos. Sim. Você pode acessar, Yudi, o meu Instagram, ou me encontrar nas redes sociais, no site, e aí a gente conversa sobre os baralhos e eu posso ensinar você a utilizar.
Pergunta aqui para o doutor Luciano Barsanti, vem do Rodrigo Monteiro, ele está no Facebook. Doutor, recentemente, diz ele, o The New York Times fez uma reportagem sobre o crescimento de cabelo após o uso do minoxidil de forma oral. Apesar dos riscos, o que há de real nessas informações? É a pergunta do Rodrigo. Olha, eu respondi muito essa pergunta durante essa semana pela publicação do New York Times e do Estadão, e, enfim. Eu quero colocar a seguinte situação. Só um parênteses, doutor, é que o minoxidil, ele normalmente é aplicado de forma tópica, né, em gotas, ele é manipulado, ou aquela espuma, o foam, né? Isso, muito bem, muito bem. De forma tópica. Uhum. Então, eu vou dar um embasamento. O minoxidil oral, ele não é avalizado, ele não é permitido, o uso do minoxidil oral, ele não é avalizado, nem permitido, nem aprovado pela Anvisa, pelo FDA americano e por qualquer órgão de regulamentação medicamentosa em toda a Europa. Portanto, embasado nisso, eu pessoalmente não prescrevo o minoxidil oral. Não sou dono da verdade. Cada profissional que eventualmente prescreva isso é responsável pela sua prescrição, e eu recomendo. Eu acho que o mais importante dessa pergunta desse senhor aí, muito importante, é evitar a automedicação, porque o minoxidil oral está sendo vendido pela internet, pelo Instagram, pelo Facebook, tudo o que você possa imaginar, sem receita médica. Então, evitar a automedicação, porque inclui esse medicamento tomado via oral, implica em riscos de morte. Faltando 2 minutos para 1h da tarde, o tempo do programa chegando ao final, o tempo passou muito rápido hoje, então vamos às despedidas aqui. É muito breve, o doutor Luciano toca a palavra, sua despedida e seus canais. Muito rapidinho para a gente passar para os demais, doutor. Olha, eu só quero agradecer o convite, a honra e o orgulho de ter participado com esses profissionais, e eu acho que, se eu puder resumir tudo que nós falamos aqui, leve uma vida feliz, uma vida sadia, que você vai estar cada dia mais bonito e com mais cabelo. Laís Campos, sua despedida e seus canais. Bom, meus canais podem me encontrar como Maria Laís Campos, tanto o site quanto o meu Instagram. E deixo aqui para vocês uma perguntinha do baralho. O quanto que você tem cuidado de si? Qual o tempo da sua rotina que você prioriza para cuidar de você? Obrigada. Excelentes perguntas. Vamos parar para a reflexão aqui neste final do programa Gente que Fala. Doutor Luiz Viana, sua despedida e seus canais. Prazer sempre imenso estar com todos vocês, com todos os ouvintes. Você é sempre um querido. E basta digitar aí em qualquer rede social. Meu nome é Dr. Luiz Anísio Viana e será um prazer sempre estar com vocês. E só para falar rapidinho, tem vários procedimentos que dá para ser atendido pelo convênio. Um deles é a pálpebra, porque quando a pálpebra vai caindo, ela atrapalha a visão, o convênio da cobertura. Cirurgia de mama, quando o paciente tem câncer ou a mama é muito grande, o convênio da cobertura. Cirurgia de abdômen, quando o paciente emagrece bastante quilos. Não precisa ter feito a cirurgia de estômago, basta ter emagrecido, o convênio da cobertura. E quando você tem alguma cicatriz que não ficou legal, que não está boa, o convênio também tem cobertura. Então, tem muitas cirurgias plásticas que dá para ser realizado pelo plano de saúde. Muito obrigado. Ótimas informações, doutor Luiz Viana. E o Ricardo Pacheco agora, despedido e os canais, rapidinho. Antes de mais nada, muito obrigado, Mauro, muito obrigado a todos do Gente que Fala. É um prazer estar junto com o doutor Luciano, doutora Maria Laís, doutor Luiz Viana. Para poder encontrar alguns assuntos mais especializados, a gente deixa o www.onquersaude.com.br e também as questões relacionadas às normativas e etc. e tal, pela abrest.org.br. O nosso recado é que não deixem-se de se cuidar, de cuidarem. Muito obrigado pela presença de todos vocês, em nome da equipe do programa Gente que Fala. Ponto final nessa edição de hoje, com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Estiveram com a gente o médico e tricologista Luciano Barsanti,
a psicóloga e neuropsicóloga Maria Laís Campos, o cirurgião plástico Luiz Vana e o médico e gestor em saúde Ricardo Pacheco. O programa Gente que Fala é uma realização da ABCOM, na técnica da AltV, o Sérgio Oliveira. Valeu, Sérgio, aí pelos trabalhos. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, na AltV, a direção-geral do Alberto Luchetti, e do outro lado, você, espectador, você, internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. A gente volta a se falar amanhã, a partir do meio-dia, ao vivo, aqui pela AltV. Não saiu do ar, a gente vai conversar um pouquinho nos bastidores aí. Até já, gente. Um abraço para todo mundo.